Neste lugar. Amém. Queridos, como nosso irmão Marcos já disse aqui desde o início do culto, hoje é um culto dos jovens, de adoração, de louvor, de júbilo. E o dia que a pastora aqui, eu ainda não tinha participado, porque faz quase um ano que eu estou aqui, mas não fazia um ano ainda e não tinha participado do dia do clamor pela igreja perseguida, mas o dia que ela fez, que aqui nós fizemos o dia do clamor pela igreja perseguida, Deus colocou no meu coração que este culto de jovens também nós precisamos buscar pelos jovens da nossa cidade, pelos jovens da nossa região, do nosso país. Então, querido, eu queria que você que está aqui nessa noite ficasse com esta missão. Se você conhece alguém, ou se você conhecer a partir de hoje alguém, uma mãe, um pai, alguém que tem um jovem, talvez no mundo das drogas, talvez passando por dificuldades, eu queria que você convidasse essa pessoa para estar aqui nos sábados, porque todo sábado depois da palavra nós vamos aqui clamar pelos jovens, nós vamos orar pelos jovens, e você vai ver que quando a igreja do Senhor clama, o céu se move, e você vai ver como que Deus vai salvar jovens aqui neste lugar. Eu queria que você observasse essas cadeiras que estão vazias, para que elas se encham de jovens. Depende de mim e depende de você. Então eu queria que você tomasse isso como uma missão nessa noite. Sábado que vem, querido, traga alguém, traga um jovem, traga uma mãe, traga um pai, que precisa que o jovem seja transformado, seja tocado, que todo sábado depois da palavra nós estaremos aqui orando, clamando a Deus todos juntos, e Deus vai fazer acontecer. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Quantos vão receber essa missão de bom grado? Amém. Pois bem, se coloque de pé só mais um minutinho, prometo que você já vai sentar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 25, versículo 14. Mateus, capítulo de número 25 e o versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu santo nome. Os irmãos encontraram? Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. O texto diz assim: por isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxeram-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, e és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondendo, pois, o Senhor disse-me: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalho. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai aos que têm os 10 talentos. Porque ao que qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor? Se você puder agora, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Ainda inspirado pela mensagem de quarta-feira, eu queria começar essa introdução dizendo: qual é a nossa identidade no reino dos céus? Se eu te perguntar hoje, para que você defina qual é a sua identidade no reino de Deus, você tem ela clara no seu coração? Uma das coisas que nós lemos aqui quarta-feira e que Pedro fez questão de dizer à igreja é sobre o seu papel, sobre a sua identidade no reino dos céus. E Pedro disse assim: vocês são o sacerdócio real, a nação eleita, o povo santo. Então, diante disso, se eu te perguntar de novo, qual é a sua identidade no reino dos céus? Você tem nessa noite clareza no seu coração para dizer? Queridos, por mais que as pessoas tentem apagar esse brilho em nós, por mais que o mundo tente tirar isso de nós, por mais que o inimigo, pelos nossos erros e pelos nossos pecados, quer nos dizer que nós não somos assim, uma coisa não muda e não vai mudar. Nem o pecado que fizemos, nem os erros que cometemos, nem as chances que jogamos fora, nem as vezes que nos distanciamos de Deus, nada vai nos tirar a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Nós somos filhos do Deus vivo. Por isso, nessa noite, eu quero que você comece a entender essa palavra com uma coisa dentro do seu coração. Uma certeza flamejando dentro da sua alma nessa noite. Você não é qualquer um, irmão. Você não é qualquer um, irmã. Você não é qualquer um, jovem. Você é filho do Deus vivo. E por mais que as pessoas digam que você não vai, que você não é, que você errou, que você fracassou, você precisa ressuscitar dentro de você nessa noite essa identidade. O mundo quer tirar essa identidade de você. As pessoas querem tirar essa identidade de você. Mas Deus manda te dizer nessa noite, dizer a mim e dizer a você: nada vai tirar essa identidade de nós. Porque essa identidade foi comprada com preço de sangue na cruz do Calvário. E eu e você nessa noite podemos chegar a este culto e celebrarmos, porque somos filhos de Deus. Já não somos mais servos do pecado, escravos das coisas ruins. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos um povo separado, um povo comprado, um povo eleito. Então eu queria que nessa noite você tirasse essa tristeza da alma, você tirasse essa dor do seu coração e você alegrasse sua alma nessa noite e dissesse para si mesmo: eu não sou mais um, eu tenho identidade, eu sou filho do Deus vivo. E se somos filhos, temos papel, responsabilidade, missões, encargos. E quando eu olho para essa parábola, eu vejo o Senhor contando uma história maravilhosa, ensinando de uma maneira simples qual é o papel desses filhos. Qual é a missão desses homens e mulheres a qual Ele escolheu e separou.
Então você vai sair desse culto aqui nessa noite, irmão, entendendo exato qual é o seu trabalho no reino dos céus. E nós vamos descer da rede que nós estávamos balançando, nós vamos cair da cadeira que nós estávamos tomando água de coco nessa noite, nós vamos acordar do sonho que nós estávamos tendo, nós vamos arregaçar as mangas, porque nós vamos sair deste culto entendendo que nós temos uma responsabilidade que tem custo de alma, uma responsabilidade que tem custo de sangue, uma responsabilidade que rege inferno e céu, e a igreja do Senhor precisa assumir essa responsabilidade, para que os jovens venham entender que o lugar deles não é no mundo sendo ceifado pelo inferno, mas que o lugar deles é no colo do Senhor que os ama, e que tem um plano lindo para a vida deles. Mas enquanto nós, igreja do Senhor, não entendemos o nosso papel, nós vamos continuar se deparando com a realidade triste e cruel. E sabe qual é a realidade, irmão? Enquanto nós cultuamos aqui, segundo o portal r7.com, que trouxe uma pesquisa, enquanto nós cultuamos aqui, 2 jovens desceram à sepultura no Brasil, assassinados, por derivações do mundo criminoso, do tráfico, das drogas. Enquanto nós cultuamos aqui, de 2 a 3 jovens descem à sepultura. A cada 17 minutos no Brasil, morre um jovem assassinado. E nós, igreja do Senhor, viemos à igreja querendo vitória, querendo milagre, querendo aquilo que nós precisamos, querendo aquilo que nós desejamos, e enquanto nós estamos aos pés do Senhor pedindo por nós mesmos, os jovens estão descendo à sepultura, irmão. Até quando nós vamos tolerar o choro de uma mãe, o choro de um pai enterrando um filho que desce à sepultura sem Jesus? Ei, igreja, nós precisamos acordar e entender, irmão, que nós não fomos chamados, irmão, apenas para viver o que nós queremos da parte de Deus, mas nós fomos chamados, irmãos, para saquear o inferno e para impedir que esses jovens desçam à sepultura. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: por que do outro lado da rua tem mais jovens lá numa balada do que jovens aqui dentro da igreja? Sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja do Senhor não entende a sua responsabilidade. Aí você pode me dizer, irmão, eles estão lá porque eles querem. Não, eles estão lá porque ainda nós não colocamos o joelho no chão e determinamos que os jovens de Maringá pertencem a Cristo. O dia que nós entendemos o poder que tem a oração de uma igreja, o dia que nós entendemos o poder que tem a palavra de Deus, nós diremos e vai acontecer, irmão, porque a Bíblia diz que se nós clamarmos, o Senhor fará. Por quê, querido? Eu fui ali na sacada agora há pouco. A hora que eu fui tomar banho, a Jane e o Chicão estavam aqui embaixo. E eu vi um monte de jovens pulando ali do outro lado da chácara. E eu me perguntei, eu falei, Senhor, por que lá tem centenas de jovens? E daqui a pouco no culto vão ter poucos. Aí o Senhor veio e ministrou isso no meu coração, irmão. E eu fui tomar banho com o coração apertado. E eu disse, Senhor, me perdoa se eu não tenho desenvolvido o meu papel na sua obra. Mas por favor, Senhor, ressuscita esse fogo dentro de mim. Faz arder novamente essa chama. Porque, Senhor, eu não posso mais tolerar os jovens da minha cidade indo para o inferno. É por isso que Jesus vai contar essa história. E em cima dessa história eu quero trazer aqui nessa noite algumas lições que Deus colocou no meu coração, para que nós saiamos daqui como uma igreja forte. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não estamos aqui em muitos. Mas se nós que estamos aqui, nenhuma só fé, nenhum só espírito, começarmos aqui a profetizar, a determinar, a clamar, irmão, nós faremos a diferença. Você pode falar assim, mas a influência do mundo está demais. O diabo está cegando as pessoas, irmão. O diabo não pode contra uma igreja que ora, irmão. O diabo não pode contra uma igreja que se posiciona.
Não pode. A Bíblia diz que o Senhor de muitas posses chamou 3 servos e pegou os seus bens, as suas posses, os seus talentos e distribuiu aos seus servos. A um ele deu 5, ao outro servo ele deu 2 e ao outro servo ele deu 1. Passou-se um longo tempo e ele partiu. Mas chegou a hora que ele voltou e era tempo de prestação de contas. A primeira revelação de Deus que essa palavra tem para as nossas vidas é que ao entendermos a nossa identidade, que nós somos filhos de Deus, nós recebemos, temos responsabilidade sobre aquilo que recebemos, e chegará o dia que nós precisaremos prestar conta. Eu quero fazer só uma pergunta aqui, irmão, ilustrativa, futurista. Mas eu queria que você respondesse para si mesmo. Você quer chegar no céu de mão vazia, banana? Ou você quer chegar no céu com muitas almas que você ganhou para Jesus aqui na terra? A Bíblia diz que quando aquele Senhor volta, Ele quer uma prestação de contas. E nós vamos aprender, irmão, a primeira coisa aqui com esta parábola é que aquele Senhor confiou os seus talentos aos seus servos conforme a capacidade de cada um. E eu disse, Deus, comecei a me indagar estudando essa parábola, eu falei assim, essa capacidade é aquele que tem mais capacidade do que o outro? Capacidade de raciocínio, de inteligência, é isso que o Senhor quer falar? E eu comecei a pesquisar e a estudar sobre isso, irmão, e eu me deparei com uma verdade. Para você ser médico, você não tem que se capacitar para ser médico? Não é isso? Existe alguns dons que a gente desenvolve autodidata. Por exemplo, eu aprendi a tocar violão sozinho. Só que se eu quis melhorar como músico, e se eu ainda quero melhorar, eu não posso parar de me capacitar. E me capacitar vai custar um empenho meu. Eu vou ter que fazer aula, eu vou ter que aprender novas notas, novas melodias. E às vezes a gente acha que Deus vai dar conforme a capacitação autodidata de cada um. Opa, esse daqui sabe falar bem, vou dar mais para ele. Esse aqui sabe falar mal. Não é isso. O Senhor vai dar talento conforme a nossa disponibilidade para nos capacitarmos. Deus nos capacita? Sim. Ao ponto que nós buscamos capacitação. Queridos, tem gente que ele quer ser um exímio pregador, mas ele não quer fazer uma teologia. Tem gente que ele quer ser um cantor, um levita, mas ele não quer estudar canto. Ele quer orar e dizer, Deus, me ensina. Ou seja, o Senhor distribui talentos conforme nós buscamos nos capacitar. Querido, e se nós queremos fazer a diferença nessa terra, nós precisamos nos capacitar para fazer a diferença. Se nós queremos ganhar jovens, queremos ganhar almas, nós precisamos estudar como nós vamos fazer isso. Aí você diz assim, não vou obrigar ninguém para a igreja, mas Satanás está arrastando eles para o inferno, por que nós não podemos arrastar eles para a igreja?
Por que eu e você não podemos estudar estratégias, nos capacitar para ganhar almas, nos capacitar para aprender a falar melhor de Jesus, perder a timidez, aprender qual é a hora certa de semear a palavra, aprender a ser um bom amigo, a ser um ombro para as pessoas que necessitam. Mas o problema, irmão, é que a nossa geração está tão preocupada com si mesmo, está tão preocupada com seus próprios afazeres, que tem se esquecido do reino, irmão. Se você quer receber talentos de Deus em abundância, se você quer receber de Deus porção dobrada, você precisa buscar capacitação. Porque preste atenção que o Senhor vai dar segundo a capacidade. O que recebeu 5, ele era tão bem capaz, que ele multiplicou e tornou mais 5. O que recebeu 2 também multiplicou. Mas o que recebeu 1, era um cara tão mal capacitado, que ele enterrou o talento. E o que nós temos feito muitas vezes? Ao invés de buscarmos mais talentos de Deus, temos enterrado aquilo que nós temos. Agora vai doer um pouquinho, irmão, mas você me desculpa, depois Jesus manda o bálsamo e cura e está tudo certo. Mas deixa eu te dizer, irmão, aonde estão os teus talentos aqui no culto? Aonde estão os teus talentos aqui na igreja? Se Deus te chamou, irmão, para ter o talento da oração, ore. Se Deus te chamou, irmão, com o talento do louvor, louve. Se Deus te chamou com o talento do evangelismo, vai evangelizar. Mas Deus está nos perguntando, nós temos buscado capacitação para termos mais talento, ou temos enterrado o talento que nós temos? É por isso, irmão, que os jovens da nossa geração estão perecendo lá fora, porque nós temos enterrado os nossos talentos. Hoje é dia, irmão, da igreja desenterrar talentos aqui. Aquele irmão que orava, era um irmão de oração e hoje já não consegue orar, vai sair deste culto aqui orando de novo. Aquele irmão que celebrava, que adorava e hoje já não consegue adorar mais, vai sair deste culto adorando. Aquele que ainda não conhece o talento que tem, vai sair deste culto aqui sabendo do talento que tem. Porque Deus não te chamou para esconder talento, irmão. Deus te chamou para se capacitar, para receber mais talento. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o Senhor dá segundo a nossa vontade de capacitação. A segunda coisa que eu aprendo é que Ele confiou esses talentos a nós. A mim e a você. Então, irmão, a responsabilidade de levar Jesus para as pessoas não é só do pastor. A responsabilidade de trazer alma para a igreja não é só do pastor. A responsabilidade de trazer jovens para a igreja não é só do pastor. A responsabilidade é minha e é sua, irmão. É nossa. E qual é o empenho que nós temos dado a isso? Qual é o esforço que nós temos feito a respeito disso? Aí você pode me dizer, irmão, eu tenho me esforçado. Vamos nos esforçar mais, irmão. Vamos nos esforçar mais. Queridos, sabe qual será o gatilho para nós enchermos essa igreja? Quando nós sairmos do raso e mergulharmos profundo. É tempo da igreja voltar a orar de madrugada. É tempo da igreja voltar a jejuar. É tempo da igreja voltar a se consagrar. É tempo da igreja voltar a se reunir para buscar o céu. É tempo da igreja começar a se unir, a se posicionar. É tempo, irmão, de nós começarmos a levantar a nossa mão e profetizarmos deste vale e dizer: vale de ossos secos, eu profetizo vida. É dia, irmão, de nós entendermos nessa noite que Deus nos deu talentos para mudarmos e transformarmos a situação dessa terra. Foi confiado isso a nós. Deixa eu te perguntar, irmão. Faz quanto tempo que você não profetiza? Faz quanto tempo que você não profetiza? Faz quanto tempo que você não ora de madrugada?
Aí você fala, irmão, mas tem hora para orar? Não, é que de madrugada, irmão, é um sacrifício a mais. Porque de madrugada é o sono mais gostoso. É o sono mais profundo. Quando você levanta de madrugada, irmão, é um sacrifício só. E quanto maior o sacrifício, mais Deus se agrada. Aí você fala para mim, irmão, mas Deus só ouve oração de madrugada. Não, irmão, Deus não só ouve oração de madrugada, mas quando a igreja se esforça, se sacrifica, o céu se move e o milagre acontece. Foi confiado a nós essa responsabilidade. Por isso, irmão, eu queria que todo sábado, quando você viesse para esse culto, você já saísse da sua casa profetizando, dizendo, Deus, eu profetizo aquela igreja cheia de jovens. Deus, eu determino aquela igreja cheia de jovens. Deus, tira o impedimento, tira a barreira, tira tudo, Senhor. Vai tirando, Pai, todo o inferno, toda a potestade, Senhor, eu determino aquela igreja cheia. Irmão, Deus quer usar a sua boca, não é só a boca do pastor, não. Não é só a minha, não é só a boca do pastor Felipe, não. Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar você, Deus também te deu talento, essa responsabilidade também é sua. O mesmo Espírito que está em mim está em você. Ou seja, além de nós temos que buscar capacitação, nós temos que entender que essa responsabilidade é nossa. Aos jovens que estão aqui, lá na sua escola, tem pessoas precisando de você. E essa responsabilidade é sua. Jesus te chamou para isso. Seja a atalaia de Jesus lá na sua escola. Quando a amiguinha chegar lá chorando, sofrendo, depressiva, diga para ela assim, ó, lá na igreja que eu vou, dia de sábado, nós oramos pelos jovens, vamos lá e você vai ver como que Jesus vai tirar essa angústia do seu coração e traga ela. Você, moço, diga para aquele rapaz que está precisando, você vê que ele está precisando, ele está perdido, ele está confuso. Diga para ele assim, ó, eu conheço Jesus, Jesus pode mudar a sua vida. É responsabilidade nossa, irmão. Queridos, eu passei por um problema esses dias com meu irmão. Meu irmão tem 21 anos de idade. E quando eu me ausentei da minha casa, ele tinha 13. O meu irmão, há um mês atrás, eu fui visitar a minha mãe, ele teve um princípio de overdose. E eu tive que socorrer ele, porque ele já tinha travado os dentes e a língua tinha enrolado. E ele estava tendo uma crise muito forte. E quando eu vi aquela cena, irmão, a primeira coisa é que eu senti que a culpa era minha. Porque eu dizia para mim mesmo, eu sou o sacerdote da minha casa. Eu fui o primeiro crente a ir para a igreja, não foi a minha mãe, não foi meu pai, fui eu. Eu deveria estar lá. Eu deveria ter falado que o caminho era Jesus e não as drogas. Eu deveria ter levado ele para a igreja, mas não estava lá nesse momento. Quando ele cresceu e ele começou a firmar a sua cabeça, eu não estava lá para trazer ele para os cultos. Mas eu disse, Deus, no que depender de mim, a partir de hoje eu me levanto, Senhor, eu vou conseguir levar o meu irmão para a igreja. E irmão, você falava de qualquer coisa para o meu irmão, ele sorria, mas você falava de Jesus para ele fechava a cara. Ele não gostava de igreja. Eu tentei trazer ele aqui algumas vezes, ele não vinha. E quando vinha era contra a vontade. Ele não acreditava, ele zombava. Mas passou um mês, irmão, depois do que eu determinei isso. E eu fui visitar ele, domingo passado. E ele disse assim, irmão, deixa eu ir para a igreja com você quando eu sair daqui. Eu estou precisando de um terno para os cultos aqui. Eu já li o livro de Gênesis, estou começando de Êxodo. E eu quero te pedir perdão, porque tudo que eu zombei, hoje eu vejo aqui acontecer e Deus fazendo. E eu quero sair daqui, fala para o pastor lá que me ajudou, que eu quero ir para a igreja. Porque hoje eu entendo que só Jesus pode mudar a minha vida. Irmão, irmão, nós precisamos entender que tudo que nós precisamos é nos posicionar, irmão, e entender que a responsabilidade é nossa. Eu podia ter dito assim, não, eu não estava lá. Não, eu falei, eu não estava. Aí
responsabilidade é minha. Fui eu que fui para a igreja aos 7 anos. A responsabilidade é nossa, irmão. E eu creio, irmão, o tratamento dele acaba daqui 7 meses. Eu creio que ele vai ser um jovem aqui. Eu creio que ele vai fazer parte do grupo de jovens que vai se levantar aqui neste lugar. Eu creio, irmão. Eu creio porque Deus já começou a agir. E se Deus está agindo na vida dele, irmão, Deus vai agir muito mais na vida de outros jovens. E por que eu tive que passar por isso? Porque Deus colocou no coração do pastor e da pastora e me colocou essa responsabilidade aqui do culto de jovens. E para mim aprender, eu tenho que passar. Para mim entender o amor pelos jovens, eu tenho que ter o amor lá em casa primeiro. Então eu preciso passar lá em casa para mim entender o amor aqui na igreja. Irmão, você precisa pegar isso para a tua vida. Tem jovem lá vizinho de você, tem jovem lá no teu trabalho, tem jovem, amigos, filhos das suas amigas, filhos dos seus amigos que precisam de Jesus. E você precisa, irmão, entender o seu papel. É responsabilidade nossa. Para mim terminar aqui. Jesus nos deu talentos nos dá talentos conforme nós nos capacitamos. Buscamos esses talentos. E não nos dá para nós enterrarmos. Confia a nós essa responsabilidade para nós multiplicarmos. Quando o primeiro servo chegou diante do seu senhor e disse assim: os 5 talentos que me destes, eu apliquei e consegui mais 5 talentos, ou seja, agora eu te apresento 10. Ele disse: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra e goza comigo. O que ele confiou 2, fez a mesma coisa e disse: meu senhor, os 2 talentos que o senhor me deu, eu apliquei e consegui mais 2, estão aqui 4 talentos. Ele disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra e goza comigo. Agora o que recebeu 1, que já demonstrava que era alguém que já não buscava muito, que ele não se capacitou para ter mais. E ele pegou 1 e fez o quê? Enterrou. Vai voltar, irmão, naquela tecla de novo, mas é a palavra. Hoje é noite de você desenterrar os seus talentos. Irmão. Lembra aquilo que você fazia para Jesus e já não faz mais? Hoje é noite de você acordar e voltar a fazer. O próximo culto, irmão, pode voltar a cantar, tá? Pode voltar a orar, pode voltar a celebrar. Volte a fazer aquilo que você fazia para Jesus. Não enterra o teu talento, não. Quando aquele servo disse: eu enterrei, o Senhor disse para ele uma palavra até dura, e disse assim: servo, você foi mau e inútil, porque você não fez nada com o seu talento, pelo contrário, enterrou. Aí a sentença para aquele servo foi que o seu senhor tirou dele e deu ao que tinha 10. E disse para ele assim, disse: lançai, pois, esse servo inútil nas trevas, e haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, quem enterra talento ocupa o espaço inutilmente. É como a parábola, é como a palavra da figueira, que foi plantada na vide e não frutificou. Ocupa o espaço inutilmente. Deus não te chamou, irmão, para enterrar talento. Deus nos chamou para frutificar. E Deus está nos perguntando essa noite: aonde estão os nossos frutos?
Eu fiz um desafio aos irmãos que estavam na célula no começo do ano. E eu disse aos irmãos assim: irmãos, eu proponho um desafio a vocês. Que até dezembro, nós apresentemos lá na igreja pelo menos uma alma. Nós estamos em que mês, irmão? Junho? Isso? É junho, Gabriel? Então você tem mais 6 meses, irmão. E aí? Aonde estão os seus frutos? Eu quero, irmão. Só que quando eu propus o desafio, eu me coloquei no meio dele também, irmão. A pergunta que eu estou fazendo para você é para mim também. Aonde estão os nossos frutos? E aí? Que a partir deste culto, irmão, nós renovemos a nossa força e nós frutifiquemos. Multipliquemos aquilo que Deus nos deu. Você não é alguém sem talentos. Você tem talentos. Vou contar aqui, Marcos. Sei que você não vai ligar. O Marcos um dia me procurou, chateado. Tinha acabado de discutir com o irmão. E ele falou assim: irmão, eu sou muito nervoso. Sou muito cabeça quente. E eu peço para Deus mudar isso em mim. E aí eu assustei ele com a resposta que eu dei. Eu falei: Marcos, mas você está pedindo para Deus tirar esse gênio impetuoso? Essa pessoa que toma posição, essa pessoa que se posiciona, que vai, que diz. Eu disse para ele: você está errado, irmão. Isso não é um defeito. Isso é um talento. Você imagina se todo mundo fosse quietinho, não se posicionasse, todo mundo fosse... Alguém tem que se posicionar. E eu falei: esse alguém é você. Eu falei: o problema é que você está usando o talento do jeito errado. Mas pega o talento e começa a usar do jeito certo, que você vai ver como que Deus te deu isso para você frutificar. Não foi, Marcos? E ele ficou meio surpreso assim, né? Tava chorando, ele parou de chorar. E eu comecei a expor algumas coisas que aconteceram na vida dele. Eu falei: lembra que você fazia assim, você conseguia ter controle e aquilo te favorecia? Ele falou: lembro. Eu falei: então por que agora aqui na igreja você não consegue se controlar? Você precisa, irmão. Isso é talento, não é defeito. Você só precisa usar do jeito certo. Eu tenho certeza que hoje ele está usando esse talento aí. Vou perguntar para a irmã Cíntia. Ele mudou, irmã? Ainda continua impetuoso. Né? Se posiciona. Mas está usando do jeito certo. Então, irmão, nós temos talentos. Deus nos deu talentos. Nós só precisamos usar para o reino. Para o reino. Eu vejo ele, irmão. E eu via lá, né? Lá onde a gente estava. Aquele jeito de falador. Eu falava: meu Deus, imagina se esse homem começar a usar tudo isso para falar de Jesus. E pega um e fala de Jesus. E pega o outro e fala de Jesus. O cara tenta escapar. Ele pega: não, volta aqui, eu quero falar. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Aí o cara tenta escapar, tenta ir para outro caminho. Ele fala: não, volta aqui. Porque o Marcos ele conversa bem, né? Ele é bem comunicativo. E eu falei: isso é uma arma na mão de Deus. E eu falei: Marcos, isso não é um defeito, meu irmão. Isso é um talento que Deus te deu. Usa na obra do Senhor. Irmão, você está cheio de talento aí. Eu falo sempre para minha esposa pega amizade até na fila do mercado. Eu fico até constrangido com ela. Mas eu nunca falei para ela mudar. Eu falei: usa isso para falar de Jesus. Isso é um talento. Comunicativa. Eu já não tenho a mesma comunicação, irmão. Para mim pegar amizade com alguém é difícil. Eu sou meio tímido. Sou meio vergonhoso. E ela não, ela vai, conversa e pega amizade, vai aqui, vai ali. Isso é um talento, irmão. Somos cheios de talentos. E esses talentos não podem ficar escondidos. Vou falar com os jovens aqui, Samuel, João, a namorada do João, o Oswaldinho. Vocês têm talentos. E esses talentos são para a glória de Deus. Deus quer usar vocês com esses talentos. Eu vejo o Gabriel aqui, pega o violão, nunca fez uma aula, começa a tocar. Isso é talento, irmão. Vai começar a fazer aula aqui comigo, né, daqui a uns dias, né, Gabriel? Vai aperfeiçoar o talento. Isso é talento, irmão. Deus te deu, Deus deu a você. Então use, multiplique, não enterre.
Amém? Termina essa palavra dizendo: é missão minha. Só ficou aqui no culto, só veio para o culto quem tinha que ouvir essa palavra. Então é sua, irmão. Missão sua. Até o fim do ano, irmão, nós frutificamos aqui onde Deus nos plantou. Deus nos plantou aqui nesse jardim, nesse bairro, para nós frutificarmos. Amém? Receba essa palavra. Não enterre os seus talentos. Use. Agora nós vamos orar. Eu gostaria que você, nessa noite, se você quiser ficar em pé, fixe. Se você quiser ficar sentado, fixe. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Eu só queria que você orasse comigo. Mas nós não vamos orar uma oração de concordância. Nós vamos clamar. Cada um vai fazer a sua oração, um clamor. Igual nós fizemos aqui, aquele dia, para os nossos irmãos que estão sofrendo perseguição. Mas nós vamos clamar por quê? Nós vamos clamar pelos jovens. Amém? Nós vamos clamar aqui pelos jovens. Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Desliga para mim o fundo musical lá. Eu quero fazer um fundo no violão aqui. Nós vamos orar. Ore aí que eu vou orar aqui, irmão. Vamos orar pelos jovens. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, neste lugar. Invocamos o Teu santo nome. Numa só fé, num só Espírito, Senhor, nós buscamos a Tua face neste lugar. E nós determinamos, Pai, os jovens dessa cidade não são do tráfico, não é do crime, não é da mentira, não são da prostituição, não pertencem ao ódio, não pertencem ao rancor. Os jovens dessa cidade, Senhor, foram comprados com sangue naquela cruz. E nós determinamos nessa noite: alcança, Pai, os jovens da nossa cidade, aqueles, Pai, que já estão a caminho da balada, aqueles, Senhor, que estão se arrumando para sair daqui a pouco, aquele, Senhor, que está na boca de fumo comprando droga. Alcança, Senhor, esse jovem, essa moça, que talvez até tenha um laço de morte para a vida dele nessa noite. Alcança, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Livra, liberta, transforma, cura, Senhor, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos em oração nesse lugar. Nós nos levantamos em súplica aqui nessa noite, Senhor. E nós determinamos, nós profetizamos: os jovens dessa cidade são de Jesus. Os jovens dessa cidade não pertencem ao inferno. Os jovens dessa cidade são de Jesus. Os jovens dessa cidade são de Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós oramos, Pai, por essa mãe que chora, por esse pai que está preocupado, não sabendo aonde o filho está, já está sumido há muitos dias. Traz esse jovem, Senhor, para casa. Traz, Senhor, esse jovem que está virado já há muitos dias, se drogando. Senhor, vá ao encontro dele nessa noite. Liberta ele em nome do Senhor Jesus. Liberta ele em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos posicionamos aqui neste lugar. Nos levantamos, Pai, entendendo, Pai, que a nossa responsabilidade, nosso dever, clamar, frutificar, multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Alcança esse bairro a qual o Senhor nos plantou como igreja. Alcança as ruas, alcança as casas, alcança, Senhor, Pai amado, as pessoas. Senhor Deus bendito, que essa igreja frutifique, que essa igreja multiplique aquilo a qual o Senhor nos entregou nessa. Pai, nós determinamos, Senhor,
a libertação dos nossos jovens, a cura dos nossos jovens. Alcança, Senhor, a escola, Senhor, dos jovens que estão aqui presentes, estudam. Alcança, Senhor, os seus amigos. Alcança, Senhor, Deus de poder e Deus de glória, em nome do Senhor Jesus. E usa eles, Senhor, naquele lugar, Pai, como boca do Senhor, como instrumento do Senhor. E que lá, Senhor, eles também possam frutificar e levar a Tua palavra, Senhor, aos jovens que lá necessitam. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto. E nós te pedimos, escuta a nossa adoração, o nosso louvor. Escuta, Senhor, o nosso clamor neste lugar. E responde, Pai. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Se coloque de pé agora. Nós já vamos terminar. Aleluia, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Leva cada um em paz, seguro, guardado debaixo da sua proteção. Senhor, protege, Pai, nas estradas, nas esquinas, nas ruas. E dai-nos uma noite, Pai, de descanso, Pai, abençoada em nome do Senhor Jesus. E prepara, Senhor, se assim for a sua vontade, que estejamos com vida e o Senhor ainda não tenha vindo buscar a sua igreja, que amanhã estejamos aqui cultuando, louvando o teu santo nome e engrandecendo o Senhor que vive e que reina para todo sempre. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amanhã tem culto, querido, às 19h30 tem culto. Venha participar, venha adorar o nome santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e todos aqueles que crêem, digam amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Vai em paz e que o Senhor te abençoe. Está terminado, amém? Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção.